Bom, boa tarde a todos. É com muita alegria que nós iniciamos nosso segundo e último dia da comemoração da Semana da Enfermagem do IED 2021, respeitando a temática central da semana da 82ª Semana da Enfermagem Brasileira, com o tema O Trabalho em Enfermagem no Contexto de Crise. E para hoje, para o nosso encontro de hoje, nosso bate-papo de hoje, nós convidamos a enfermeira Deise Santoro. A enfermeira Deise, ela é doutora em enfermagem, é PhD em cardiologia, professora titular aposentada pela UFRJ, coordenadora do Capacita Corém e coordenadora geral das câmaras técnicas do Corém. Enfermeira Deise Santoro, muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite, por aceitar o nosso convite. E conforme eu falei ontem, o nosso evento, a gente tentou trazer uma leveza, né, um formato um pouquinho diferenciado, para que não ficasse assim tão formal, né? Então a gente pensou nesse formato de um bate-papo, né? Eu sei que você trouxe aí muitas contribuições, você faz parte, né? A sua titulação não nega, e você faz parte do nosso conselho. E aí, desde ontem, no nosso bate-papo com o enfermeiro Alex, surgiram, né, essas questões da valorização da nossa profissão. E a partir da valorização da nossa profissão, nós pensamos também na nossa capacitação, né? E aí tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, né? O nosso encontro de hoje, a proposta da temática é o que seja um bate-papo sobre educação em enfermagem, os desafios e as perspectivas. Então, eu passo a palavra para você, Deise, deixando você à vontade, já agradecendo aí o convite. Muito obrigada, a palavra é sua. Obrigada, Luciana. Eu que tenho um prazer enorme. Como conselheira, eu já fui ao IED, né, fazer uma Sim, visita, depois nos falamos em encontro, né, virtual. verdade. E, assim, eu tenho um imenso prazer de estar participando. A nossa proposta, enquanto nova gestão do Corém RJ, é de nos aproximarmos mesmo dos serviços, tanto públicos quanto privados. Eu acho que a gente precisa se unir, porque a força ela é muito mais impactante, né? E nós temos que ter essa união positiva. Eu acho que nós estamos no momento crucial assim das nossas vidas, tanto profissionais quanto pessoais, né? Penso que a enfermagem já vem numa luta de muitos anos, desde que eu me envolvi na graduação da A enfermagem gente falou já justamente lutava, ontem, né? Isso na exatamente, década de exatamente. 80. Falamos E, exatamente isso ontem. exato. Então, A assim, luta eu na continua enfermagem, mesmo. eu já tenho mais de 30 anos, quase 36 anos de enfermagem, e a luta continua, né? Continua. Quer dizer, parece que a gente nada, nada, nada e não consegue Não nunca sair do consegue. lugar, Impressionante. porque as questões elas são muito políticas também, né? Sim. Tem uma questão muito política e às vezes nós mesmos da nossa própria categoria a gente meio que se auto-sabota, É. né? Ao invés da gente se unir e lutar juntos, né? Como um grande exército em prol da nossa própria profissão, há meio que uma fragmentação dessa força de trabalho, dessa força de movimento, né? Então, assim, eu nunca fui, sabe, Lu, de ir para a rua para gritar, para botar faixa, para botar nisso, não. Mas eu acho que o meu movimento, ele é nos bastidores, mas que Sim. também funciona. Sim, com Eu certeza. acho que quando você está no ambiente de trabalho e você valoriza o colega e você sobressalta aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, né? Que você sai do serviço com gratidão, agradecendo por tudo que aconteceu, a parceria da equipe. Isso já é um lutar, é fazer a gente se sentir valorizado. Aí. É o Né? trabalho de Então, eu penso formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho. que não deixa de ser uma postura ética, né, Luciana? Exato, É exato. a postura ética profissional em primeiro lugar, porque quando a Perfeito. gente tem esse respeito pelo colega, pelo trabalho dele, pela competência dele,
E a gente vê que o nosso trabalho não é isolado, é um trabalho que depende da equipe. Não só da equipe de saúde como um todo, mas principalmente da equipe de enfermagem. Nós somos uma equipe, auxiliares técnicos e enfermeiros, né? Ou a gente entende isso de fato, né? E passamos a valorizar um ao outro, ou então a gente não vai conseguir, porque se internamente a gente não enxerga esse valor, como é que a gente quer que enxergue o externo? Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a nossa conversa eu queria levar para esse lado, Perfeito. entendeu? E a gente nem combinou isso, é exatamente a mesma coisa que a gente falou ontem, que se a gente não se valorizar primeiro, como é que a gente quer a valorização da população, como é que a gente quer a população do nosso lado, né? E ontem surgiu, né, essa perspectiva futura de que agora a gente tem a população do nosso lado, porque agora a gente ganhou visibilidade, né? Tirando, né, algo positivo desse contexto todo de crise que a gente está passando, algo positivo ficou, porque ao menos nós temos agora a população, né, do nosso lado, vendo as nossas questões, né, que nós passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, mas mesmo assim, se nós não nos valorizarmos, né, vai ficar difícil esse externo, que é o que exatamente você está falando, né, Deise? Exato. Dentro desse contexto da pandemia, sabe, Lu, eu penso o seguinte, assim como toda a população, isso também foi muito novo para nós da área de saúde, para nós da enfermagem. A gente já conhecia o coronavírus como vírus, porém esse SARS-CoV-2, que assim foi denominado, né, como causador da doença Covid-19, ele veio de uma forma diferente. Ele veio mostrar a potência que um vírus pode ter e a impotência que nós temos diante dessa situação. Então, diante de tanto avanço tecnológico, hoje, com praticamente 1 ano e meio, né, de pandemia, a gente reconhece que ainda sabe muito pouco sobre a doença, sobre o vírus, sobre o tratamento e principalmente sobre a prevenção. Né? Você vê que, em termos de produção de vacina, que é tão complexa, tem pelo menos 4 fases para serem desenvolvidas, né? 2 primeiras a nível laboratorial, em testagem piloto, a terceira já com ser humano, e a quarta, a gente já tem as vacinas aí sendo liberadas, e a quarta fase nem conseguiu ser finalizada, porque ela vai estar em andamento enquanto a gente está aplicando a vacina. Trocar o pneu do né? carro então, a gente ainda tem tantas dúvidas, não é? Aplica em gestante, aplica em menores de 18 anos, né? Como é que a gente pode fazer? E aí aparecem estudos, mas não são estudos ainda com grandes evidências, com um número significativo de uma amostra que possa trazer para você uma confirmação certa. Tanto que, ao longo desse período aí de pandemia, a gente iniciou com algumas verdades, foi mudando ao longo do caminho, né? Hoje, a cada dia, a gente descobre algo a mais. Então, a ciência ela é muito dinâmica. E, graças a Deus, nós temos pesquisadores que estão dando conta disso. Pena que não são reconhecidos a nível governamental, né, por várias autoridades, que se tivessem levado em consideração toda essa ciência lá no início, talvez a gente não tivesse hoje com mais de 430 mil mortes no nosso país, né, Lu? E eu queria até, já começando a mostrar algumas fotos que eu trouxe, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, porque às vezes dá certo e às vezes não, né? Tem isso. Mas não tem problema. Dá para ver? Tá indo. Tá sim. Então vamos Tô lá. visualizando. Aí eu não consigo passar. Agora, testei antes e passou. Aí agora eu tento e ele não passa. Vê se no próprio teclado, se ele passa pelo seu teclado. Pois é, eu estou tentando pelo teclado. Deixa eu parar de novo. Peraí. Tá, sem problema. Vou parar de novo. O que eu quero mostrar? Enquanto isso, eu vou falando, tá? Ok. O que eu quero mostrar é que, diante dessa situação que é nova para a gente, ela vem
ela vem trazendo uma situação bastante impactante, que é a questão de morte dos próprios profissionais de enfermagem, que desde o início da pandemia, no início foi até muito mais, porque né? nós que estamos acostumados a usar luva, a usar capote, a usar gorro, né? Exato. Enfim, tivemos que reaprender, porque muitos desses óbitos que aconteceram lá no início aconteceram enquanto esses profissionais se desparamentavam. Exato. Né? Entendendo que a capacidade desse vírus de permanecer nas superfícies em diferentes períodos de tempo, de duração, né? Impactou de que na hora de tirar um capote, na hora de se desparamentar, os profissionais se contaminavam. Ocorria a né? Então, contaminação, muitos exato. foram a óbito exatamente nesses momentos aí. E daí a importância, né, da capacitação, do treinamento constante, né? Eu estou tentando projetar aqui para você também, se caso não vá por aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não está dando para mim a chance de eu mexer nele. Ah, não tem problema não, eu vou colocar aqui para você. E aí, assim, eu vou continuar falando, tá? Se você conseguir, beleza. Tá ótimo. Nós temos no COFEM o Observatório da Enfermagem, né? No qual a gente vai acompanhando esses números. E é extremamente impactante quando você olha lá que no dia de hoje, até o dia de hoje, a gente tem 780 profissionais de enfermagem que foram a óbito por conta dessa doença, e isso no Brasil, né? E a gente tem em destaque aí 3 estados: São Paulo, que está na frente, Rio de Janeiro e Amazonas. Então, é muito triste quando a gente vê isso, né? E se você pensa São Paulo e Rio de Janeiro à frente nesse número de óbitos aí de profissionais de enfermagem no Brasil, são regiões, estados de extrema, como é que fala? Referência, sim. Né, em seu processo de trabalho, em sua prática, né? Então, você vê que não é uma questão de despreparo, é uma questão realmente de uma situação nova, desconhecida para todos nós. Né? Essa que é a situação. Onde ninguém tinha, né, noção e nem estava preparado, né? Não, foi completamente diferente. Quer dizer, a gente começou a lidar com o atendimento desses pacientes, onde não havia ainda uma coorte disso, né? Então, a gente atendia pacientes e depois do contato a gente descobria que ele era um paciente positivo para a Covid. Exato. Então, você já estava ali vulnerável e sujeito também à infecção, né? Nós ainda não tínhamos conhecimento da transmissibilidade, da capacidade de transmissão desse vírus. Então, a gente ia para casa e levava o risco para os nossos familiares. Então, quantos de nós não só se contaminou, quanto também contaminou familiares? Exato. E esse vírus ele tem a característica de se comportar de forma muito diferente de organismo para organismo, né? Você vê a variação que tem no quadro clínico, no quadro sintomatológico, umas pessoas com um quadro leve, outras até assintomáticas, outras evoluindo para um quadro mais grave de uma forma muito rápida, né? A gente teve no IED, nós até nos aproximamos por causa disso, né, Luciana? Foi, exatamente. Nós tivemos aí no IED uma familiar minha, né? Que foi exatamente nessas condições aí. E ela, infelizmente, não resistiu, ela acabou indo a óbito já depois que tinha sido transferida daí, que foi para um outro hospital, no qual eu também tenho amigos lá, que foi o Ronaldo Gazola, que um hospital de referência, né, para a Covid, nesse período todo. E eu queria até destacar isso também, sabe, Luciana? Essa coisa emocionante que nós temos na enfermagem, que é a rede. Né? Então, a gente se conhece e a gente vai pedindo informação, essa restrição de quando você tem o seu familiar internado com Covid, que você não tem acesso a ele. Exato. Né? Então,
como a gente tem feito isso, essa rede de um ajudar o outro, de conseguir uma Exatamente. informação, já que trabalha lá, e eu aqui de público, eu quero te agradecer muito por isso, muito imagina. mesmo. Sabe, assim como lá no Ronaldo Gazola, a mesma coisa, o Francisco Charles, a Daniele Basílio, que, nossa senhora, foram uns amores, e a gente tem conseguido isso. Mas é extremamente doloroso você lidar com essa situação e sem saber qual vai ser a evolução, o prognóstico daquele quadro, né? Então, tudo isso está sendo ainda conhecido ao longo desse tempo. Então, quantos de nós tivemos que rever protocolos, tivemos que criar novos algoritmos, né? Quando que a gente pensava na nossa história, Luciana, de ser tão comum fazer um RCP, uma reanimação cardiopulmonar, um básico, né? Em prona, né? Como que a gente imaginou isso, né? Né? E, enfim, entender, eu não estou entendendo aqui, o que é isso? Tá, eu acho que eu vou tentar de novo aqui, vamos ver se agora eu consigo. Tá aparecendo para você agora? Na minha tela, não. Não? Agora apareceu aqui, mas eu não sei se mas eu não consigo botar ele para a tela cheia. Eu não sei. Você está vendo a imagem? Está vendo a imagem do slide? Lu? Luciana? Voltou? Me ouve? Sim. Ai, ufa, voltamos. Aí, pessoal, não tem problema. Esse pedacinho a gente edita. Perdão. Você está vendo agora o slide? Estou visualizando. Vê se você consegue passar. Ah, agora deu. Conseguiu ver? Legal, perfeito. Então Estou tá. visualizando. Então vamos continuar? Vamos continuar. Então tá. Bom, então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a enfermagem teve que se recriar, rever processos de trabalho que já eram conhecidos nossos, mas que estavam agora num novo contexto, né? No contexto de um vírus, de uma doença que a gente não conhecia direito. Né? Então, como eu estava falando, assim, onde que nós pensamos em que uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar, seria tão comum a gente fazer com paciente em prona, né? Então, é uma forma renovada da gente ver o nosso cuidado,
né? Exato. Cuidado Revela de seus conceitos, aspiração, que sempre foi tão necessidades. comum para a gente, das vias aéreas do paciente, principalmente com paciente entubado, tendo agora que ser feito de uma forma mais rigorosamente, com cuidado, né? Com o filtro EPA, para a gente não ter a contaminação por aerossol, porque inicialmente nós acreditávamos que era por gotícula apenas, depois a gente acabou descobrindo que também era por aerossol, então isso dá uma potência de transmissibilidade muito maior para esse vírus, né? Então, ventilar o paciente com ambu passou a ser um risco para a gente, né? Porque acaba disseminando em aerossol esse vírus e contaminando todos que estão ali ao redor daquele cuidado com o paciente, né? Então, aqui nessa imagem, que é exatamente do observatório da enfermagem pelo COFEM, né, que eu havia falado no início, eu destaquei aí com setinhas os 3 estados, que São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, como destaque desse número de óbitos em relação aos profissionais de enfermagem, que é muito doloroso, né? E isso vem aumentando. Agora, de uma forma um pouco menos progressiva, né, Luciana? Porque começamos com a vacinação dos profissionais. Sim. Ainda temos muitos profissionais de enfermagem sem a vacina, sem terem sido vacinados. Essa é uma outra questão séria que a gente não pode deixar de colocar em pauta. O número de doses disponibilizadas, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca ou agora da Pfizer, ainda não é suficiente para a gente conseguir vacinar todos. Eu tenho amigos da enfermagem que foram vacinados com a primeira dose da Coronavac, até pelo próprio Conselho, né, de Enfermagem, no qual a nossa presidente Lilian Bering conseguiu ali um espaço junto às secretarias para vacinar os nossos profissionais, mas que não conseguiram ser vacinados com a segunda dose, porque não tinha Coronavac disponibilizada para isso, né? E a restrição está tanta que mesmo ainda nos locais em que essas doses de Coronavac foram oferecidas, ela está restrita para aqueles que foram vacinados ali no local, ou seja, quem se vacinou em outro lugar não está conseguindo fazer, vacinar. Exatamente. Então, continuam vulneráveis, porque a gente sabe que a imunidade para a doença por meio da vacina, ela depende da segunda dose, pelo menos para essas 3 que estão aí disponíveis para a gente. Então, vacinar apenas uma dose não te dá segurança. Não traz. Nem com as 2 doses, né? A gente não tem a total... Nem com a segunda dose, né? Imagina estando só com a primeira e com espaço alargado entre os intervalos, para além daquilo que os pesquisadores tinham nos dado como uma recomendação, né? E uma outra situação também, de que eu quero colocar em frente a isso, é que, mesmo diante de todo esse impacto que teve essa doença no nosso processo de trabalho, nós não recuamos em nenhum momento, né? Você não escutou falar de profissionais de enfermagem que recuaram da sua responsabilidade de estar na linha de frente. Exatamente. Apesar de tudo isso que eu falei, de estarem adoecendo, de entrar em contato com pacientes que nem sabia se estava positivado para a Covid ou não, de não ter todos os equipamentos de proteção individual disponíveis em seus ambientes de trabalho, todas as condições de trabalho necessárias, de levarem a contaminação para suas casas. Exato. Ainda assim, não houve recuo. Nós continuamos lá na linha de frente, né? E quantos de nós, né, assim como eu, por exemplo, toda a minha linha de atuação sempre foi em terapia intensiva, em cardio-intensiva, né, e emergência, e hoje eu estou lá escalada para vacinar, né? Então, quantos de nós em casa, muitos aposentados, Luciana, se colocaram como voluntários para ajudar na vacinação. Então, saíram de suas casas para ajudar a vacinar. Né? Vacinar outros profissionais da área de saúde, né? Vacinar a população como um todo, e ainda assim, com com certo detrimento em termos de priorização, né?
Claro que todos os profissionais de saúde, eles têm o direito à vacinação, mas quando você tem uma disponibilidade de um certo número de doses da vacina, essa priorização tem que ser equivalente ao número de profissionais que a gente tem aí nos serviços. Né? Então, se a gente recebe, por exemplo, 100 doses da vacina num determinado hospital, ela não pode ser distribuída, tipo, 30 para enfermagem, 30 para medicina, 30 para nutrição. Não que o médico e a nutricionista não mereçam, não tenham o direito de ser vacinado, mas nós estamos em um número muito maior dentro do hospital. Nós somos quase 3 vezes mais o número de profissionais, né, dentro de um hospital. Então, essa conta aí, essa matemática está errada. Né? Porque se a gente divide de forma igual, claro que a gente vai ter um número muito maior de profissionais de enfermagem atuando na linha de frente que não estão vacinados. Isso é óbvio. Né? Então, aonde que essa matemática funciona em algumas instituições, a gente não sabe. Mas é assim, e nós, enquanto conselho, temos recebido muitas denúncias, denúncias de detrimento, né, falta de priorização dos profissionais de enfermagem em relação à vacinação, e estamos indo lá para chamar a atenção, para trazer, sabe, a luz da ética profissional, né, a reflexão de uma sensibilidade que tem que ser, acima de tudo, humana. Né? Então, assim, e nós estamos indo lá. E por mais que nos surpreenda, viu, Lu, essas denúncias não param. Quando a gente pensa, nossa, já está muito falado isso, agora vai ser dado um caminho certo. Está batido, né? Já está todo mundo mais do que sabido. Ainda assim, continua um número grande. Chegam novas denúncias. E se fossem só a questão dessa distribuição desigual, né, em termos de número de profissionais em relação a outras categorias, mas não é não, Lu. É porque há desvios dessas vacinas para como é que fala? Para a área política, para seus familiares. Né? Então, claro, gente, eu tenho 3 filhos. Vocês acham que eu não quero que meus 3 filhos sejam vacinados o quanto antes? Mas nem por isso eu vou desviar a vacina de um profissional que está lá atuando, que pode vir necessário para cuidar de um dos meus filhos. Exato. Né? Então, eu acho que é essa reflexão mais amadurecida, né, de uma postura ética social, que não é só profissional, é uma postura ética social, é o que está faltando para a gente, sabe, Lu? Perfeito. E aí, aquilo que eu estava falando, assim, no ambiente de trabalho, passou aí o slide para você? Passou, sim. Passou? No ambiente de trabalho, quantos de nós ainda atuamos sem os equipamentos de proteção necessários para lidar com essa doença e com esse vírus? Né? Que bom quando a gente tem uma instituição em que tudo está disponível para a gente. O álcool em gel, a máscara, seja a PFF2, seja a N95, né? O face shield também, as luvas, o capote ideal, né? Enfim, o gorro. Mas em várias outras instituições a gente não tem. Os próprios hospitais de campanha, quando funcionaram, né? Porque foram gastos milhões para criar esses hospitais de campanha, que duraram muito pouco tempo em atividade, nem todos os leitos chegaram a ser ativados, né? E foram desfeitos ainda com o número de pessoas da população necessitando de atendimento muito significativo. Muito grande. Se perguntando assim, caramba, e aí? Deixou de ser como, né? Mas ainda assim, com os hospitais de campanha, enquanto estavam ativos, nem lá os profissionais contaram com umas condições de trabalho ideais, não tinham EPIs suficientes, não tinham local de descanso. Quem foi que disse que nós não temos sono? Quem foi que disse que nós não sentimos sede? Quem foi que disse que nós não temos necessidades fisiológicas para irmos ao banheiro, Luciano?
Quantas histórias nós escutamos de que a água ficou restrita para que o profissional não saísse dali para ir no banheiro? Então, ele não tinha como dar descarga, ele não tinha como lavar a mão, que era para ficar o maior tempo possível na ativa. Onde que já se viu isso, gente? Nossa. Então, assim, são situações, Luciana, absurdas, desumanas, não tenha chegado nem a tomar conhecimento disso, sabe? Que lindo quando nós fomos aplaudidos nas janelas, né? Quando ressaltaram o nosso valor, mas o nosso valor ele não pode ser só humano, ele tem que ser um valor científico, um valor em termos de remuneração. Nós, na enfermagem, trabalhamos muito e para pagar as nossas contas no final do mês, boa parte trabalha em 2, 3 empregos. Eu estava falando para você que lá no meu início, né, de atuação como enfermeira, eu trabalhava em 3 hospitais. Porque não é de agora, não. Nós sempre ganhamos muito mal, com uma carga horária sempre horário extenuante. Alta, né? Grande parte ainda das instituições ainda trabalham com plantão de 12 por 36, né? Algumas com 12 por 60. Cadê as nossas 30 horas que não saem nunca, gente? Qualquer outro profissional de saúde consegue ter um trabalho de uma forma mais tranquila. Os médicos mesmo conseguem ter um consultório para trabalhar, porque eles têm uma carga horária flexível no hospital. Nós não temos. A gente trabalha 12 horas saindo de um, pegando no outro, para no dia seguinte voltar para o primeiro. E foi exatamente isso que a gente conversou ontem, né, Deise? E foi o tema, né, que surgiu ontem, e puxando esse link, né, para essa nossa valorização, a importância, né, da nossa capacitação. Exato. Porque se a gente quer a valorização, a gente precisa estar, né? Ontem o enfermeiro Alex falou exatamente nesse sentido que você está trazendo também. A gente tem que estar inserido politicamente, a gente tem que estar, continuar brigando pelos direitos, fazer valer, né, esses nossos direitos e trazendo à tona essas situações, né, das condições de trabalho, do piso salarial, da carga horária, se a gente não conseguir, né, avançar nessas questões, né, e não tivermos posição política para avançar nessas questões, a gente vai continuar mais 30 anos, exatamente, né, brigando pelas mesmas coisas, né? Pelas mesmas coisas. Então, isso é muito triste, né? Isso daqui é para mostrar o seguinte: nós, nesse momento, estamos em situação crítica, no qual a nossa paramentação aumentou muito. Para a gente ter a condição de se manter sadio, em condições de atuar, né? Dobrou a nossa necessidade de nos paramentarmos de forma ideal. Então, aí, a capacitação ela é extremamente importante. As instituições tiveram que se rever enquanto educação continuada para trazer para a sua equipe a forma adequada, recomendada na paramentação, na desparamentação, para que mantivesse esses profissionais ativos de uma forma segura, né, dando segurança a si, aos outros profissionais e aos próprios pacientes em si, porque em algum momento a gente acabou atuando num hospital com ala Covid e ala não Covid. Então, como fazer com que essa contaminação da Covid não chegasse até os outros pacientes que não estavam positivos para a Covid? Exatamente. Né? Então, essa é uma outra situação. A situação que eu também falei agora há pouco, né? Nem todos os profissionais de enfermagem que estão aí à frente da vacinação já atuavam nessa área. Muitos saíram dos hospitais. Aplicar intramuscular a gente sempre aplicou, né, Lu? Mas estar agora numa situação de uma vacinação em massa, para muitos, está sendo coisa nova, como para mim. Sim, eu nunca estive à frente de uma vacinação em massa e hoje, né, eu estou lá. Então, eu tive que rever muita coisa, eu tive que estudar muito, saber as especificidades de cada vacina dessa que está sendo aí oferecida para a população, entender quais suas reações adversas para a gente poder explicar para a população, né, como lidar com isso, quais são as orientações.
Então, nós tivemos que incluir isso no próprio Capacita Corém, que é um projeto que eu estou coordenando pelo Corém RJ. No mês de fevereiro inteiro, nós disponibilizamos a aula online, né, a aula na modalidade virtual, como boas práticas na vacinação contra o Covid, que era para que esses profissionais que estavam lidando agora, naquele momento ali, com essa vacinação, tivessem uma segurança maior de como lidar com aquilo, de como entender, do que explicar, né? Da necessidade que tinha de entrar em contato com essa especificidade agora, né? Mas não deixamos de atuar. Então, a gente vai da vacinação às UTIs. Então, rever todo o nosso processo de trabalho na hora dos cuidados com os cuidados ventilatórios do paciente, por exemplo, com a monitorização hemodinâmica do paciente, dada a situação da Covid-19, quando numa gravidade, trazer características desse quadro clínico do paciente com arritmias graves. Muitos pacientes vão a óbito por conta da arritmia, causada não só por consequência da doença, mas como também possível pela própria medicação que esse paciente estava recebendo. O próprio tratamento, né? Muito, agora um pouco menos, mas ainda não zerado, mas um pouco menos. Mas lá no início, muito de recomendações inadequadas de uso de medicações como cloroquina, hidroxicloroquina, capazes de levar os nossos pacientes a arritmias graves. E muitos foram a óbito por conta disso. Exato. Né? E ainda autoridades governamentais, políticas, querendo levar ao descrédito todo conhecimento que nós, da área de saúde, que trabalhamos com a ciência, já tínhamos sobre essas medicações. Né? Então, o corpo de enfermagem, que fica 24 horas à beira do leito e que provavelmente seria e é o profissional mais provável a identificar essas arritmias no monitor, era justamente o profissional que estava exausto, sem condições de trabalho, com piso salarial defasado, né? Exatamente. E ainda assim, tendo que sentar para estudar, tendo que sentar para rever, nem que seja remotamente, né, os conteúdos oferecidos sobre o reconhecimento dessas arritmias de uma forma precoce, para que esses pacientes tenham a chance de se recuperar, de reverter a situação. Né? Como fazer os cuidados ventilatórios do paciente sem colocar toda a equipe em risco por conta dos aerossóis que a gente falou. Né? Enfim, então uma situação no qual a gente, pelo Corém, o Corém tem como ação fundamental a questão do exercício profissional, mas que não é só pela fiscalização, é de dar a garantia de qualidade a esse exercício profissional. Então, por isso, nós queremos nos unir às equipes de educação continuada dos hospitais, para que a gente possa oferecer o máximo possível de capacitação e treinamento, né, a essa equipe de uma forma contínua, sabe, Lu? Que não é só no momento pontual, é o tempo inteiro. Então, até para que esses profissionais se sintam estimulados, importantes nesse processo, porque nós queremos vê-los preparados, adequados em prestar aquele cuidado com segurança. Exatamente. Com um conhecimento. Então, se sentirem seguros ao olhar o monitor e dizer isso é uma fibrilação atrial, precisamos agir imediatamente para que o paciente não agrave sua condição hemodinâmica. Sabe? É isso que a gente quer. E com essa pouca valorização em termos de remuneração, a gente sabe que não tem como os profissionais, muitas vezes, retirarem do seu bolso para fazer um curso de capacitação, de treinamento, né, de atualização, que zera, como em outros países, que a própria instituição proporciona isso, financia isso para os seus profissionais. Aqui não, aqui a gente tem que tirar do bolso. Então, que bom que hoje o Conselho está retomando esse projeto do Capacita Corém para levar de uma forma gratuita essa capacitação dos profissionais.
Então, claro que nós estamos aí num processo de transição, porque esse projeto ele não era virtual, ele era exato. Ele era presencial, então a presencial. gente está tendo que fazer toda uma reformulação das nossas plataformas para conseguir fazer isso, né? Exato. Mas, de qualquer forma, enquanto isso acontece, a gente quer se aproximar das educações continuadas, das educações em serviço, para que a gente contribua, né? Então, atualmente a gente está, por exemplo, com essa parceria com o Hospital Central da Polícia Militar, levando a capacitação para lá, porque muitos daqueles que atuavam numa outra área de trabalho, numa outra frente de trabalho, que era mais como polícia, né? Apesar de serem da área de saúde, sim, hoje eles estão dentro dos setores para cuidar dos pacientes. Haviam sido desviados, né, de função, e aí por um longo período em outras funções. Exato. A gente precisa então, agora está sendo necessário que eles recebam toda uma capacitação de novo, né? Todo um treinamento de novo, para atuarem de uma forma mais segura, né? Com maior tranquilidade diante desses pacientes. E como nos recebem bem, Lu? Ai, sabe? Como as pessoas, apesar de todo esse processo, dizem assim, nossa, que legal, eu estou revendo, eu estou aprendendo. Então, isso pode parecer pouco para alguns, né? Mas para nós, a gente entende isso como grandioso, porque a gente pode oferecer alguma coisa, né? Que leve a ele a como é que eu vou dizer, um prazer maior, né, em estar atuando ali. Poxa, tem alguém olhando por nós, tem alguém se preocupando como eu estou lá dentro. Importante, né? Dar o devido valor, né, para aquele indivíduo, né, como profissional. Exato. Então, às vezes a gente atua em equipe, e aí é muito melhor, porque a gente se sente seguro, né? A gente sabe que pode contar um com o outro, e que não seja só entre a equipe de enfermagem, mas que a gente entenda a equipe profissional de saúde, né, como uma coisa necessária. Sempre foi e agora mais do que nunca, né? Mas às vezes a gente está sozinho, né, Lu? A gente se vê ali com aquele paciente e que não tem ninguém naquele momento para nos ajudar. A gente sabe que muitos profissionais de enfermagem foram afastados por doença, por riscos de maior comorbidade, né? Então tiveram que ser afastados. E muitas instituições acabaram com um número muito reduzido de profissionais de enfermagem. Foi algo que a gente conversou também ontem, surgiu essa questão do dimensionamento, né? Já era aquém em algumas instituições, né? E aí, devido a esses afastamentos, licenças e até óbitos, né? Que tivemos. Exato. Exato. Então, quantos responsáveis técnicos, né, Lu, como você aí, como tantos outros, tiveram que rever também suas formas de gerenciar, como lidar com o dimensionamento de pessoal, de forma a assegurar a qualidade da assistência, mas agora com um número reduzido de profissionais, né? Então, mais do que nunca, esse profissional ele precisa ter essa segurança na hora da sua atuação, né? Ele precisa ter a condição, o conhecimento necessário para atuar ali de uma forma segura para ele e para o paciente e para a família, porque em nenhum momento nós da enfermagem dissociamos o paciente da família, mesmo quando esse paciente agora está mais afastado por impedimento de entrar. Pelo contrário, agora nós tivemos que criar uma outra linha de acesso à família para que não deixe ela também despreparada, desprevenida em relação a esse cuidado com essa doença, né? Nós estamos em luto por muitas questões, né? Por toda essa situação, não só nossa, profissional, mas pela população toda de uma forma geral. Mais de 430 mil mortes no nosso país. É muita coisa para um ano e meio, né, Lu? A gente nunca escutou falar em nenhum momento da nossa história, nem em guerras, uma quantidade tão grande de pessoas que poderiam estar conosco hoje, né, que foram de uma forma injusta, inclusive, né, sem uma chance de um tratamento. Muitas foram antes da vacinação, né? E ainda não temos vacinação para todo mundo. Se nem os profissionais de saúde conseguiram ser vacinados, imagina a população como um todo.
Acho que, no geral, aí, eu não vi hoje esse número, mas eu acho que nós ainda não chegamos a 15% da população vacinada. É irrisório. Né? E menos ainda o percentual daqueles que chegaram à sua segunda dose da vacina. Né? Então, isso é muito dramático. Mas, ainda assim, a gente não perde a esperança. Né, Lu? Acho que a gente continua aí, continua com a garra, né? Continua acreditando, e a gente precisa mais do que nunca, não só das autoridades como um todo, inclusive das autoridades políticas e governamentais aí. Infelizmente, a gente não tem uma representação significativa, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, mas a nível estadual a gente tem a enfermeira Rejane, que está lutando para caramba para a gente conseguir alguma coisa, né? E a gente tem agora um certo número de vereadores aqui no estado do Rio de Janeiro, como enfermeiros, também lutando por isso, mas a gente também precisa da população. Independente de ter na família alguém que seja da área de enfermagem, eu acho que a população tem que entender que quando um membro dessa família precisa de assistência, somos nós que estamos lá. Nós que estaremos lá, isso aí. E a gente precisa ter essa condição, né, de levar uma assistência de melhor qualidade possível para a nossa população. Né? Perfeito. Não esquecer, eu gosto muito, eu sou bem romântica, sabe? Isso eu também. Então, eu acredito romântico nessa coisa otimista. da enfermagem como arte, mas eu também sou pesquisadora. Então, também não posso ignorar o lado da ciência. Nós somos profissionais guiados pela ciência. Só com arte a gente não faz a boa enfermagem, a boa assistência. Nós estudamos muito, tanto a nível técnico quanto a nível de graduação. Não paramos nunca de estudar, porque temos sempre que levar a mais com as especializações, que também a nível técnico tem o curso de especialização. Né? Na graduação, o enfermeiro se especializa, ele faz residência, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doc, e às vezes mais de um, né, para conseguir dar aquela qualidade da assistência baseada nas evidências científicas, que é algo dinâmico. E que não é dissociado, né? Que muitos costumam dissociar, né? Ah, não, eu sou da assistência, então eu não posso ser da pesquisa. Agora, Lu, eu não sei se você também, porque todos os hospitais estão nesse movimento da Semana de Enfermagem, né? Então não sei se você conseguiu, mas nós tivemos a programação da Semana de Enfermagem pelo Porém, né, no qual eu e um grupo que estávamos à frente da organização fizemos questão de fazer uma programação estendida. Nossa, deu muito trabalho, mas foi muito Imagina. lindo. Nós fizemos 6 dias de evento. Eu vi a programação. Começamos no dia do enfermeiro e terminamos no dia dos técnicos de enfermagem. Isso aí. Né? Terminamos ontem. E nessa programação, a gente trouxe de tudo, inclusive uma mesa a cada dia que a gente chamou de ações exitosas, no qual a gente buscou nos vários serviços públicos ou privados, enfim, trazer profissionais que, mesmo diante de toda essa dificuldade aí desse processo de trabalho, conseguiram fazer a associação da ciência com a arte. Então, por exemplo, nós tivemos uma mesa no qual, vou dar um exemplo para vocês, porque saiu em jornal, acho que saiu até no encontro com Fátima Bernardi, a enfermeira Lidiane Mello. Né? A Lidiane Mello, que é do CTI, lá do HU, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E a Lidiane, ela fez a seguinte associação. O paciente, com 2 situações, né? Sem poder ter o contato com seus familiares, então ele não tinha o contato físico, né? Com aquele calor humano necessário também para fazer a gente brigar pela vida, né? Responder à terapêutica, mas também pela questão da necessidade de manter resistência vascular periférica. Olha que agora eu fui bem científica, né? Manter o aquecimento das extremidades. Sim. Até porque esse aquecimento das extremidades ele reflete a própria irrigação em outras áreas, como no rim, no pulmão, né? no intestino, enfim.
E aí, o que ela fez? Ela criou as luvinhas aquecidas para fazer aquela acomodação ali da mão. Então, além de sentir o calor ali humano, né, da sensação de estar segurando a mão, ela estava aquecendo as extremidades. Isso, para mim, é ciência. Nossa, isso é ciência, né? Então, assim, é uma coisa brilhante. Então, eu penso que de todos os profissionais... Só quem está na prática pode fazer ciência. Pode fazer isso. Né? E aí, assim, não estou querendo desmerecer a competência de nenhum profissional de saúde, mas de todos os profissionais de saúde, a enfermagem é a que tem uma grande capacidade de fazer isso, juntar arte com ciência, né? Agora, a gente não pode esquecer também do comprometimento da saúde mental que esses profissionais têm vivido, né, Lu? Eu ontem à noite ainda participei de uma live, porque eu também estou à frente da Comissão de Crise Covid-19 pelo Corém RJ. Né? Então, a nossa presidente Lilian Berg criou no dia 18 de janeiro de 2021 essa comissão. Então, eu, com um grupo de mais de 10 pessoas maravilhosas da Fiocruz, da UFRJ, da UERJ, da Atenção Primária, então, um grupo maravilhoso, no qual a gente vem trabalhando tudo que está vindo de novo em relação a isso e tentando passar, né, o máximo possível para os profissionais em formas de live. Ontem nós tivemos a 7ª live dessa comissão, né? E eu acabei me emocionando ao final quando eu falei sobre isso, né? E assim, é sempre muito difícil, porque assim, nós somos profissionais, mas nós somos humanos, né, Lu? A gente também sofre, a gente sente a perda dos nossos familiares, mas também a perda daquele a quem a gente está prestando cuidado. Porque nós sabemos que ele é pai de alguém, mãe de alguém, filho, né? É o amor de alguém, né? Sempre. A gente nunca desvincula isso. Né? E a nossa saúde mental vai embora. E a gente vê os nossos colegas, né? Os nossos colegas adoecendo, indo embora. Adoecendo. Cada notícia, né, que a gente tem, que um colega foi positivado, está internado. E agora, o próximo, será que o próximo sou eu? Eu vou ter que sair. Exatamente. Um pouco. Né? Como é que não fica essa... Como é que não fica a cabeça da gente? Isso, né? E no dia seguinte você tem que levantar e tem que estar lá de novo, tem que continuar, atuando. Né? Então, assim, é tudo muito dramático. Essas cenas, olha... É emocionante. Ao mesmo tempo que a gente consola, a gente precisa ser consolado. Então, profissionais que ficam ali no corredor pensando o que vai ser no minuto seguinte, no plantão seguinte. Né? O que nos espera? Então, eu penso que os nossos projetos também do Conselho de Enfermagem está muito voltado para isso, sabe, Lu? Para trazer um pouco de luz para esses profissionais. Um pouco de conforto. Então, eu vou até aproveitar, eu não sei se eu já cheguei a te falar, mas até para a gente ter uma forma de ampliação dessa informação, nós antes tínhamos 6 câmaras técnicas, com áreas mais amplas, né, no Corém RJ. Hoje, como a presidente me colocou como coordenadora geral das câmaras técnicas, eu ousei criar 45 câmaras técnicas. Nossa! Respeitando boa parte das nossas áreas de especialização. Entendendo, Lu, que a gente não pode colocar tudo na mesma panela, sabe? Exato. Merece um olhar de expertise ali, né? Os especialistas mesmo naquelas áreas. Exato. Sabe? Perfeito. Então, nós estamos montando ainda a composição dessas câmaras com seus coordenadores e com seus colaboradores. Isso é bom que todos nós, profissionais, tenhamos esse conhecimento, né? Esse algo novo que está criado agora, a gente tem que saber
Até Então, para a gente desmistificar um pouco isso, né? Ah, que o Corém faz por mim? Olha aí, é isso, né? Tá exato, aqui, a enfermeira Daisy tá trazendo para nós, né? Essa luta, esse empenho de tentar fazer realmente, de fato, trazer de fato essa valorização no sentido de que todas as áreas sejam contempladas, de que a perfeito. gente tenha esse respaldo, né, do nosso conselho para todas as áreas específicas, né, e para as áreas gerais também, né? Então, Exato. isso é um E trabalho, incluindo aí é um todos os baita trabalho. profissionais, sabe, Lu, assim, seja da rede privada, da rede pública, Perfeito. seja do ensino ou da docência, né? Porque a gente tem muitos profissionais que estão aí na assistência e que às vezes não têm voz, são Exato. maravilhosos, extremamente competentes, mas que ficam só ali na sua instituição porque não conseguem ter uma projeção para os demais. E o que a gente quer é ter essa possibilidade de compartilhar experiências, sabe? E não só do nosso município, de vários municípios. Nós temos 92 municípios. Quantos municípios por aí nós temos profissionais de enfermagem maravilhosos e que ficam escondidos ali no seu espacinho, né? Então, o nosso objetivo é trazê-lo aqui para frente dessa tela, fazer ele ser ouvido, ser escutado, compartilhar ideias, trocar experiências. O que para você, Lu, no IED deu certo e que pode dar para um hospital lá de Volta Redonda, né? De Barra Mansa, de Rio das Ostras, sabe? É trazer isso. Nós temos muito a compartilhar um com o outro. E eu Perfeito. penso que essas câmaras elas vão trazer isso. Seus coordenadores já estão montando uma proposta de trabalho, né? Graças a Deus que a gente tem até 2023, então a gente Legal. vai conseguir colocar em prática isso ainda esse Vamos ano, sim, né? com Para nós certeza. termos aí uma possibilidade de efetivar, de implementar isso que nós estamos nos propondo, né? Muito bom, perfeito. Deixar também destacado aquilo, já que vai ficar gravado, então mais pessoas terão acesso, o COFEM ele disponibiliza um atendimento, apoio em saúde mental. Uhum. Muitos de nós precisamos disso, Sim. né? Eu, particularmente, eu já vinha com um atendimento de psicoterapia, mas eu te Uhum. confesso que, diante de tantas coisas acontecendo na minha própria família do ano passado para cá, hoje estou com acompanhamento psiquiátrico, que é outra Uhum. coisa que eu quero desmistificar. Ficar Ah, acompanhamento sim. psiquiátrico, gente, não é vergonha nenhuma, sabe? É a condição que a gente tem de se manter em pé e em condições Isso de, aí. apesar de tudo que aconteceu, eu estar aqui Tá aqui. falando, Isso aí, chorando às trabalhando, vezes, ativa, né? ativa, Ativa chorando porque nós somos humanas, né? Mas, ao mesmo tempo, me sentindo capaz de passar alguma coisa que sirva de lidando com essas estímulo, que sirva de situações de uma forma que reforço. para trazer força para que outros possam lidar também, né? Então, isso é Exato, exato. importante. Tudo bem que a gente está lá com sertralina no sangue, né, para aguentar, mas estamos Mas estamos aqui, lá, firme e fortes né? na luta. Então, esse link aí, olha, que está na tela, é o link para você acessar esse apoio em saúde mental oferecido pelo COFEM. Né? E Perfeito. não Vamos se deixar o link privem também lá desse no nosso canal. direito, não se privem Perfeito. desse direito. Né? São Muito bom. profissionais da área de saúde mental que estão se disponibilizando para ajudar os profissionais de enfermagem. Ok? Excelente, Então, Deise, um pode perfeito. passar para o outro, né? Se está vendo que o colega está mais para baixo, está entrando em depressão e ansiedade, alguns até em crise de pânico, né, Lu? Sim, Então, indiquem a ele para terem esse acompanhamento, ok? com certeza. E vamos disponibilizar lá no nosso canal também, na Beleza. descrição. Eu nem te perguntei, né, amiga, quanto tempo a gente tinha aqui para falar. Mas Estamos eu não posso finalizando o também nosso tempo, mas deixar fique à vontade. não posso também deixar de apelar, né, para que toda a população olhe pelos profissionais de enfermagem, Aí, por nós que estamos aí na luta de um piso salarial e também das 30 horas. Né? Está em discussão aí nas câmaras e a gente sabe que tem alguns representantes a favor,
mas a gente sabe também que tem outros que não veem isso como uma prioridade, como uma urgência. Nossa, como não é urgente? Nós estamos Imagina. há 30 anos tentando isso, vai ser E não é urgente urgente. quando? Se não for Né? urgente agora, quando é que vai ser? Se agora, nesse momento, depois de tudo que nós conversamos e discutimos aqui, isso não é urgente, né? De tantos desafios e dificuldades que passamos e que, né, elencamos aqui, eu acho que realmente, se não for agora, isso a gente finalizou o nosso encontro de ontem também falando com essa mesma fala, nessa mesma energia, né, de aprova PL 2564, né? E vamos que vamos tocar essa luta, né? Exatamente. E A gente pode continuar falando se você quiser, Lu, mas eu deixo aqui o meu e-mail pessoal, caso perfeito. queiram entrar em contato, tirar dúvidas, fazer algumas perguntas, ok? Esse e-mail também fica para as responsáveis técnicas, seja de hospital público ou privado, que a gente ainda não tenha Ótimo. visitado, porque está difícil a gente fazer esse movimento de visita aos Sim, hospitais, né? mas aí Mas para pelo quem não YouTube a tenha gente e consegue queira. alcançar o mundo, né? Então, Exato. é Então, isso aí. que façam o contato, que digam a Maravilha. necessidade, a demanda, e a gente tenta ajudar, tenta fazer as parcerias, mesmo que seja de uma forma remota, né? Então, a gente se propõe a fazer essa ajuda. Então, eu deixo disponível aí o meu e-mail para todo mundo, Maravilha. ok? Muito bom, Daisy. Nossa, muitíssimo obrigada. Maravilhoso. Acho que a gente conseguiu, nessa conversa de hoje, né, complementar, né, tudo que a gente havia iniciado no bate-papo de ontem. Você reforçou, trouxe as novidades, trouxe essa questão, né, da atuação do Corém, que eu acho que isso é muito importante a gente trazer para o nosso profissional, para o nosso colega, para os acadêmicos, né, para todos que somos da área. Eu acho muito triste quando eu ouço, né, um colega, uma fala infeliz, dizendo que não sabe o que é o que o Corém faz, né? E não foram poucas as vezes que eu ouvi isso, né? O nosso próprio colega não saber qual é a função do conselho. Você trouxe isso para a gente, eu acho isso muito importante, eu valorizo muito isso. Você tem as portas abertas para estar sempre com a gente, a nossa parceria está só começando, né? No Capacita, na divulgação, né, de todos os trabalhos e programas que você atua. E eu acho que isso só corrobora, Deise, com a palavra que me veio à cabeça para a gente, assim, infelizmente, encerrar o bate-papo de hoje, porque a gente ficaria aqui horas, né, conversando, que foi maravilhoso, mas me veio a palavra para a gente pensar e refletir empoderamento, né? Então, assim, Perfeito. vamos nos empoderar para que nós possamos, né, pensar na nossa valorização e, consequentemente, a partir da nossa valorização, a gente ter a valorização essa externa, né, e da população e da visibilidade que a gente quer ter e de como que a gente quer trazer isso à tona, todas essas questões que a gente conversou, né, Deise? Então, assim, eu não tenho palavras para te agradecer, né, porque por você ter aceito, né, participar e por você ter tido essa fala tão brilhante e com tantas contribuições para nós, para todos nós, profissionais. E muitíssimo obrigada. Tem que Queria. agradecer, amiga. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço de estar compartilhando Imagina. essas informações de coração. Você sabe que eu te Muito admiro obrigada, muito Deise. e fico muito feliz da gente estar junto. Estamos juntas sempre. Então, queria agradecer e dizer que o nosso encontro de hoje, nosso último dia da nossa comemoração, está encerrado, mas que a gente vai estar sempre à disposição no nosso canal, no Centro de Estudos do IED. Esse vídeo fica gravado, fica disponível e a gente pode compartilhar. Vamos compartilhar com todos os colegas, porque essas informações que tivemos aqui, elas são imprescindíveis. Muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigada, Daisy. E até o nosso próximo encontro. Um beijo, meu amor. Abraços e beijos virtuais. Obrigada, Com obrigada. certeza. Parabéns para toda a enfermagem. Parabéns, parabéns, enfermagem. Muito obrigada. Tchau, tchau.